Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler aqui o versículo 3. Porque estáis mortos, ou em alguma tradução, morrestes, no passado. Porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Um outro texto que eu quero tomar para colocarmos juntos da nossa meditação nessa noite, Gálatas 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Feche os teus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos, estamos alegres, Senhor, por estarmos na Tua presença. Estamos felizes por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu e por esse tempo tão precioso que temos tido com os irmãos, estudando a Tua palavra. Mas mais uma vez, Senhor, reconhecemos que sem a ajuda do Teu Espírito Santo, nós nada podemos fazer. Nós somos humanos, Senhor, tão limitados, a nossa mente é vaga, Senhor, e o nosso coração é endurecido. Se o Teu Espírito não se revelar nessa noite, nós não podemos avançar. Então nós clamamos por misericórdia. Ajuda-me, Senhor, que estou aqui com a responsabilidade de falar. Dá-me as palavras corretas, Senhor, para expressar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para a igreja. E ajuda a igreja, Senhor, a não ouvir a minha voz, mas a ouvir a Tua voz. Fala a cada coração, Senhor, aquela medida que o Senhor preparou para cada irmão, para cada irmã que está aqui presente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nós e entre nós. Também repreendemos o nosso adversário, Senhor. Pedimos para o Senhor cercar esse lugar com a Tua glória, com o Teu poder, com a Tua graça. E para o Senhor tomar conta de cada um de nós aqui, Pai. Pelo Teu poder, Senhor. A fim de que nós possamos realmente receber a Tua palavra, aprender com a Tua palavra, para podermos andar segundo a Tua palavra. Ó Deus, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos Teus propósitos caem por terra. Por isso, Senhor, que nessa noite o Senhor possa avançar um pouquinho mais na vida de cada um de nós em direção ao Seu eterno propósito. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos nesses dias aqui, nas reuniões de domingo à noite, com um encargo. E o encargo que o Senhor colocou no meu coração era poder ajudar os irmãos ao abrirem as Escrituras, o Antigo Testamento, e estudar aquelas histórias que nós encontramos lá, nós possamos ver a Cristo Jesus. Nós temos um versículo, que eu só vou fazer a citação para a gente ganhar tempo, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 25, onde o próprio Senhor se revela aos discípulos, e Ele vai dizer sobre tudo o que dele estava escrito em todas as Escrituras. E começando por Moisés, passando pelos Salmos e pelos profetas, o Senhor estava ali abrindo para eles tudo aquilo a respeito de Cristo que estava nas Escrituras. E é assim que nós devemos ler a palavra de Deus. Sabe, nós perdemos muito tempo quando nós vamos ler a palavra de Deus e ficamos apenas com histórias, mandamentos, doutrinas, poemas, sabe, conceitos. Nós precisamos realmente ver o Senhor, ver a face dEle, porque nós só podemos ter o nosso caráter transformados se nós contemplarmos o nosso Senhor Jesus. Não é possível sermos transformados apenas com conhecimento histórico da Bíblia. Sabe, nós encontramos muitos andarilhos, ladrões, mendigos, muitos satanistas, filósofos e tantas outras pessoas que têm profundo conhecimento das Escrituras, mas não conhecem a revelação das Escrituras. Eles conhecem a história, o poema, os mandamentos, os princípios, né? Mas eles não conhecem o Senhor que está em todas as Escrituras. Então nós tomamos o livro de Gênesis e tomamos aqui no livro de Gênesis apenas alguns personagens que eu entendo assim que eles nos ajudam a compreendermos a experiência cristã normal, né? Não comum, mas normal. Infelizmente, nós não temos vivido a experiência cristã normal. Nós temos vivido uma experiência de cristandade comum. Ou seja, a gente é igual uma boiada, sabe? Que é conduzida de acordo com o curso desse mundo. Então, a gente vai sendo levado para cá, para lá, uma hora para a direita, uma hora para a esquerda, uma hora para a política, uma hora para o mamonismo, outra hora para a crise, outra hora... assim, infelizmente, nós somos assim. E a cristandade, sabe, ela é muito diferente daquilo que deveria ser os cristãos. Então, nominalmente, nós falamos assim, nós vivemos num país cristão. Mas será que é verdade? Será que nós podemos dizer assim, realmente o Brasil é um país cristão? Nós não podemos dizer isso, porque essa palavra cristão, ela tem um significado muito grande. Quando em Antioquia os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristão, era porque eles se pareciam com o Senhor. É porque havia neles atitudes, sabe, que eram similares àquilo que Cristo viveu e ensinou. Então, o que é um cristão?
Um cristão é um homem, uma mulher em Cristo, que está vivendo na dependência dele, que está vivendo da graça dele, que está vivendo pelo poder dele. Então nós encontramos aqui, no livro de Gênesis, nós encontramos alguns personagens que eu separei: Abraão, Isaque, Jacó e José. 4 personagens. E nós não estamos apenas lendo as histórias deles, não. Nós estamos pegando alguns pontos, mas eu insisto para os irmãos, sabe, não fique apenas com esse estudo que nós estamos fazendo. Procure no decorrer da semana voltar, ler os textos, pesquisar, conhecer a história desses personagens, porque vocês vão encontrar lá a experiência cristã normal. Então, nós concluímos, em 2 reuniões, a parte que diz respeito a Abraão. Abraão, ele edificou 4 altares, Então, os 4 altares são muito significativos para nós, porque essa palavra altar, na Bíblia, ela representa consagração. E a vida cristã, ela não pode avançar sem consagração. O que é consagração? Consagração é quando você se oferece a Deus. É quando você se coloca diante de Deus. Eu posso dizer para você assim, que o Senhor fez tudo o que precisava ser feito para você viver uma vida plena de liberdade, de graça diante de Deus. Mas nenhuma daquelas gloriosas vitórias conquistadas em Cristo pode ser sua se você não receber e não se entregar. Ou seja, são esses 2 aspectos fundamentais da vida cristã: receber e se entregar. Por exemplo, Abraão foi chamado, Ele foi chamado, ou seja, houve uma revelação, houve um falar de Deus na vida dele. Mas um dia ele respondeu, e ele cruzou o rio Eufrates e foi para aquela terra que o Senhor havia chamado ele. Então, nessa caminhada, ele vai edificar alguns altares, e ali a gente vê na experiência cristã normal, como que nós, na medida que nós vamos conhecendo o Senhor, e que nós vamos conhecendo quem nós somos de verdade, nós vamos avançando de experiência para experiência, até chegar ali no cerne daquilo para que o Senhor nos chamou. Abraão, ele é conhecido, vamos dizer assim, na história, como o pai da fé. É assim que ele é conhecido na história, Se nós procurarmos assim nas principais religiões do mundo, as principais, e perguntarmos assim para eles: qual é o personagem do Antigo Testamento mais importante para vocês? Nas principais, sabe qual será a resposta? Abraão. Então, nós entendemos, olhando para as Escrituras, que Deus tomou aquele homem fraco, velho, lá da Mesopotâmia, trouxe para andar com ele, e foi se revelando a ele, ele foi se entregando a Deus, na medida que o Senhor se revelava a ele, e o Senhor foi conquistando ele. Houve confrontos, houve conflitos, houve quedas, houve deslizes, houve problema de caráter, mas o Senhor começou uma obra com ele, e ele foi avançando, 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 até que chega um momento onde Abraão alcança a maturidade. E como nós sabemos que ele alcançou a maturidade? Porque ele se tornou um imitador de Deus. Quando ele oferece o seu filho Isaque sobre o altar, ele está trazendo a luz para nós daquilo que o próprio Pai fez com o seu unigênito, quando ele levou o Senhor Jesus ao Calvário para morrer aquela morte que era nossa. Louvado seja Deus. Mas não somente isso, se nós continuarmos estudando a história de Abraão, nós vamos descobrir Abraão, mandando o seu servo Eliezer buscar uma esposa para o seu filho. E mais uma vez ele está imitando a Deus, porque Deus, ele não somente nos deu o seu filho, mas ele enviou o seu Espírito no dia de Pentecostes, aqui para a terra, para conquistar o nosso coração, para nos transformar, para nos habilitar, para que no dia do retorno do nosso Senhor Jesus haja um casamento maravilhoso entre Cristo e a sua igreja. O universo inteiro aguarda esse dia em que o Senhor Jesus estará recebendo sua igreja para sempre. Então, irmãos, Abraão, ele é um imitador de Deus. Agora nós vamos encontrar em Isaque, que é o segundo personagem, é o que nós vamos estudar hoje, nós vamos encontrar em Isaque uma preciosa figura do nosso Senhor Jesus. Mas o Isaque, ele tipifica o cordeiro, porque o nosso Senhor, ele tem 2 faces. O nosso Senhor, ele nos é apresentado assim no Antigo Testamento: a face do cordeiro e a face do leão. Então o Senhor, na sua primeira vinda, ele veio como? Como cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio em obediência ao seu Pai, para viver aquela vida maravilhosa sobre a terra e para morrer naquela cruz, em nosso lugar, para nos levar a morrer com Ele, para nos sepultar com Ele, para nos ressuscitar com Ele e para subir aos céus e nos levar com Ele a uma nova posição, não mais de pecadores perdidos, mas de filhos amados. Então nosso Senhor, ele veio fazer essa obra como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas na sua segunda vinda, nós conheceremos a face do leão, porque ele não vem mais para ser crucificado, ele vem para reinar sobre esta terra. Então, muito em breve, o nosso Senhor descerá dos céus, com alarido de trombeta e voz de arcanjo, e quando o nosso Senhor colocar os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, então ele vem como um leão. Ele vem para julgar esse mundo caído, ele vem para estabelecer a verdadeira ordem sobre esse mundo, e ele vem para estabelecer um governo de justiça e equidade. Quando o Senhor Jesus estiver reinando, e os santos juntamente com ele, então sim, esse mundo entrará no eixo, esse mundo terá ordem.
porque ele é o leão da tribo de Judá, que venceu, louvado seja o Senhor. Então nós vamos encontrar aqui dois personagens que vai nos apresentar esses dois aspectos do Senhor. Isaac, ele apresenta Jesus como cordeiro, e José, ele apresenta Jesus como leão. Ou seja, em Isaac nós encontramos o caminho da cruz, em José nós encontramos o caminho do reino, né? E então sobrou Jacó. E o que é Jacó? Jacó nós vamos encontrar, a transformação. Jacó, ele representa o homem, aquele homem que o Senhor toma lá, um enganador, um usurpador, alguém que só pensa nele mesmo, alguém que só quer ser abençoado, alguém que quer ser o primeiro, que quer se dar bem em tudo, e o Senhor pega esse homem e leva para caminhar com ele. E através de 4 colunas, que é a figura de testemunho na Bíblia, esse homem é transformado em um abençoador, em um profeta, em um adorador. Como é maravilhoso saber que no propósito eterno de Deus existe um trabalhar do Senhor comigo e com você, porque nós somos todos Jacó, e o Senhor quer trabalhar a nossa vida para nos transformar de pessoas egoístas, centradas em si mesmo, que querem tudo para si, em pessoas abençoadoras, em profetas do Senhor, em verdadeiros adoradores. Irmãos, então nós estamos estudando isso lá na vida dos patriarcas. E hoje, como eu disse para os irmãos, eu gostaria de avançar um pouquinho estudando a vida de Isaac. E como eu disse para vocês, ele é uma figura do cordeiro. E o que nós vamos encontrar na vida de Isaac? Nós vamos encontrar 4 poços. Nós vamos encontrar mais de 4. Mas existem 4 poços principais na jornada de Isaac, que nos ajuda a compreender, o que significa uma vida escondida. A vida cristã, ela precisa dessa etapa, uma vida escondida. O primeiro texto que nós lemos fala isso, fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E nós vamos encontrar também na vida de Isaac 3 estágios, que devem ser aí os 3 estágios da vida cristã. Esses 3 estágios nós encontramos na vida de Paulo. Na verdade são 4 estágios, mas eu quero ver se eu consigo mostrar para os irmãos pelo menos 3 que estão bem claros lá na vida de Isaac. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar alguns textos lá do livro de Gênesis para a gente avançar. Gênesis capítulo 22, nós vamos começar a leitura partindo do versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Só até aqui. Aqui nós encontramos um jovem que provavelmente ele tinha entre 20 e 25 anos. Ou seja, nós não estamos falando de um bebê, nós não estamos falando de um adolescente, de um garotinho. Nós estamos falando de um homem que já poderia ir para a guerra. Um homem que já tinha toda a condição de se defender e de decidir se ele iria obedecer ao seu pai ou não. Se ele iria até as últimas consequências ou não. E então, quando ele compreende que ele mesmo era o cordeiro para o holocausto, o que ele fez? Ele se entregou. Ele se entregou totalmente. E aqui nós temos aquilo que é o começo da vida de Isaque. Nós podemos dizer assim, é o começo da vida espiritual de Isaque. E daquilo que deveria ser o começo da nossa vida espiritual. Sabe, irmãos, o problema que nós temos hoje na igreja é que a grande maioria da cristandade, elas vêm para a igreja em busca de bênção. E elas vêm em busca de milagre, em busca de solução financeira, em busca de prosperidade, em busca de casamento, em busca de resolver conflitos. E às vezes ela passa anos e anos participando de reuniões, e ela gosta do ambiente, ela se adequa à tradição e às coisas, e ela nunca chega à conclusão que ela precisa se entregar totalmente, completamente, para que ela possa realmente experimentar as verdades eternas do Evangelho de Deus. Então nós podemos dizer assim, que a experiência cristã normal, ela deveria começar assim, Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Assim que deveria começar a nossa experiência cristã. Não, eu estou buscando bênção, eu vou ver se Deus é bom, eu vou ver se dá certo, Se der certo eu fico, se Deus converter meu marido, Normalmente é assim, Se Deus converter meu marido, eu passo a crente, Se Deus converter minha mulher, eu passo a crente. Não, o Senhor não quer saber de nada disso. O Senhor quer que você se entrega, porque o que Ele tem para você é único, é eterno, é maravilhoso. Ele tem uma aliança preciosa para você, e você só vai poder desfrutar dela de modo verdadeiro no momento em que você se render completamente e se entregar totalmente, para que Ele te leve para o caminho que Ele quer te levar. Então, no caso de Isaque, ele começa onde?
ele começa no altar, se entregando totalmente, né? Paulo, ele dizia assim, ó, eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, porque essa era a experiência pessoal dele. Hoje, infelizmente, tem um monte de crente que tem esse versículo decorado na cabeça, mas nunca experimentou o que significa um altar de entrega. Por isso que eu estou falando disso, irmãos, da importância de Gálatas 2:20 não ser um versículo decorado na nossa vida, de Gálatas 2:20 ser uma realidade espiritual em nosso coração, de saber que não vivo mais eu, perdi o governo, estou sob nova direção. Então a vida de Isaac, ela começa assim, a vida espiritual de Isaac, ela começa confiando totalmente no Pai e se entregando completamente a Ele para ser o cordeiro para o holocausto, né? Mas como Abraão havia dito, Deus não precisava, sabe, que Isaac fosse o cordeiro para o holocausto. Deus proveu Jesus, né? Quando a gente fala de morrer, né, ninguém quer morrer, todo mundo vive com medo da morte, e essa é uma tragédia, né? Mas a vida cristã, ela só começa de verdade mesmo quando há um morrer aqui, ó. E esse morrer, ele deve ser operado pelo Espírito, porque quando Cristo morreu lá na cruz, ele morreu a nossa morte. Então é por isso que nós precisamos morrer, sabe? É no morrer que nós vivemos. No dia que eu conheci o Senhor, eu me lembro disso, que eu passei o dia tentando um suicídio, tamanha depressão que eu estava. E quando foi naquela noite, quando eu estava orando, pedindo para Deus fazer um milagre na minha vida, né? O Senhor falou para mim assim, ó, eu também quero que você morra. Eu quero que você morra para mim poder começar de novo, do zero, sabe? Eu quero que você morra no meu filho. Então naquele momento eu levantei as mãos para os céus e falei assim, Senhor, eu também quero, porque eu não me suporto mais. E foi uma bênção, porque a partir daquele dia, o Senhor começou tudo de novo. E é tão bom esse Senhor, Ele é especialista nisso, em começar tudo de novo. Então, se você ainda não tem uma experiência real com o Senhor, de começar tudo de novo, não espere mais. Aproveita hoje que Deus está falando com você e não deixa de fazer essa entrega da sua vida para o Senhor. Se entrega totalmente a Ele, confia nele, que o resto, o demais, Ele vai fazer de um modo perfeito. Porque enquanto você estiver lutando contra Deus, para que a tua vontade seja feita, nada pode dar certo. Não pode, não tem como dar certo. Então a vida cristã começa aí, Isaac começa aí. Gênesis capítulo 24, versículo 62. Sabe, como pano de fundo, eu vou adiantar para vocês, mas depois eu quero que vocês leiam. Como pano de fundo aqui, nós vamos encontrar Abraão pedindo lá para o seu servo Eliezer e buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Se coloca na posição de Isaac agora. Olha só. Está vindo de algum lugar, né? O servo foi para lá, a pedido do pai, buscar uma esposa para ele, né? Alguém que ele nunca viu, que ele não tem nem ideia como que é, né? E como que você imagina que ele ficou nessa condição, né? Então eu preciso dizer outro detalhe para os irmãos, tá? Que isso está escrito no capítulo 25, versículo 20, tá? Diz assim, ó, e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca. Ou seja, não era qualquer jovenzinho. Normalmente, o jovenzinho com 25 anos já acha que não tem mais jeito, que não vai casar mais, que vai ficar para titio, para titia, né? Isaac era de 40 anos, quando o seu pai mandou o servo buscar esposa para ele. Então, no versículo 62, está escrito assim, ó, presta atenção aqui, porque aqui nós começamos a ver o que significa uma vida escondida. Ora, Isaac vinha de onde se vem. Algumas traduções dizem assim, Isaac vinha de onde se deve vir. Isaac vinha de onde se deve vir. De onde se deve vir? Como que a gente deve resolver esse negócio de ansiedade, de expectativa, de busca? Porque um irmão, ele já disse o seguinte, que nós fomos criados por Deus como uma circunferência. E uma circunferência é um negócio complicado, né? Porque quando você vai fazer uma circunferência, você precisa abrir o compasso na medida exata para você fazer aquela circunferência, né? Então você precisa daquele raio no tamanho exato para você ter aquela circunferência. E ele falou assim, ó, que nós somos como uma circunferência, quebrada no meio. Então existe uma outra metade dessa circunferência, que quando ela se encontrar, você terá o círculo correto. Mas como nós somos tão diferentes uns dos outros, né? Então o que vai acontecer, né? Se nós formos atrás da outra metade, nós corremos o risco de pegar essa circunferência um pouco mais aberta, um pouco mais fechada, e qualquer distorção que der na hora de juntar essas duas metades, vai ficar o quê? Vai ficar um negócio meio esquisito, né? Ou seja, nós não temos condição de encontrar a nossa metade, não temos, sabe? Não temos condição. E nós somos teimosos, a gente quer encontrar a nossa metade do nosso jeito, do jeito que ele fala, esse é o meu padrão e tem que ser assim. E nós não fazemos o que Isaac fez aqui, porque Isaac confiou totalmente em Deus, que Deus traria lá de Padã Arã a sua metade. É muito importante isso. Então, o versículo 63 vai dizer assim, ó, peraí, deixa eu ler o 62 primeiro, né? Ora, Isaac vinha de onde se deve vir, do poço de Beer-Lahai-roi. Esse poço, o significado dele é esse, o Deus que me vê. Beer-Lahai-roi significa o Deus que me vê. Sabe, Deus conhece você.
Quem conheceu esse poço primeiro foi uma escrava egípcia que teve que, a serviço de Sara, né, gerar um filho para Abraão na carne, que foi uma coisa terrível que aconteceu na história de Abraão, e Deus sempre esteve face a face com aquela escrava, que ninguém via, né? Porque é assim que é tratado um escravo nessa sociedade, né? É alguém invisível, mas ela descobriu, aqui em Beer Lahai, que havia um Deus que via ela, e que cuidava de cada detalhe da vida dela. E eu quero que você saiba disso, que Deus te vê, e te conhece, Ele sabe a sua medida exata, Ele conhece o seu tamanho, a sua necessidade, o seu coração, de uma maneira perfeita. E você precisa confiar nele, completamente. E então, Isaac aprendeu essa lição, que o lugar onde ele precisava estar era face a face com aquele que ouvia. No verso 63, diz assim, ó: e Isaac saíra a orar no campo à tarde. Tá? Essa tradução é pobre. No original, o texto diz assim, ó: Isaac saiu para contemplar as belezas do Senhor e meditar na sua grandeza. Olha só. Sabe, irmãos, até mesmo os psicólogos falam isso, que quando uma pessoa está vivendo momentos de depressão, ela precisa fazer caminhada. E ela precisa tirar a mente daquelas coisas que está afligindo ela e olhar para a natureza, e olhar para o céu, e olhar para os pássaros, sabe? E tirar o foco daquilo que está angustiando ela e olhar para a vida de uma maneira um pouco mais simples. Sabia disso? Então Isaac provavelmente tinha alguma angústia no seu coração de saber como seria a moça, se realmente viria uma moça ou se viria uma senhora. Ele não tinha noção de cor, de idade, de aparência, de nada, mas ele estava contemplando as belezas do Senhor, ele estava se maravilhando na grandeza do Senhor, ele estava orando ao Senhor, e o Senhor é tão fiel, que o Senhor trouxe para ele a Rebeca. Olha que lindo, o texto é muito lindo, porque o texto diz assim, ó: Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaac, e desceu do camelo. E o versículo 67 diz assim: e Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a muitíssimo. Maravilhoso isso, irmãos. Eu fico encantado com essa vida escondida de Isaac, né? E eu deixo aqui para os jovens, sabe, esse caminho. Isso significa estar crucificado com Cristo e não viver mais. É você poder confiar totalmente no Senhor, e você aprender a buscar um esposo no Senhor, a buscar uma esposa no Senhor, e aprender a orar para isso. Agora, eu te pergunto, Rebeca era perfeita? Não, ela não era perfeita, mas ela era a amada de Isaac. Então, quando eles encontram a primeira dificuldade no casamento, olha o que acontece. Gênesis 25, versículo 21. Eu vou ler o 20 e o 21, tá? E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Irmãos, é isso que a gente precisa aprender a fazer com as nossas esposas, viu? Não existe esposa perfeita, nem esposo perfeito, mas existe homens e mulheres que oram, não é verdade? E a gente tem que aprender essa lição. Porque o que significa isso? Isso significa uma vida escondida com Cristo em Deus. Nós temos que orar insistentemente pelas nossas esposas, ao invés de ficar apontando o dedo e acusando. Nós temos que orar insistentemente pelos nossos esposos, ao invés de ficar apontando o dedo e acusando. E essa é a lição de alguém que está crucificado, alguém que morreu e que tem uma vida escondida com Cristo em Deus, de uma maneira bem prática e simples, não é verdade? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. Gênesis capítulo 26, nós vamos encontrar agora aqui o progresso da vida cristã. Porque a vida cristã, ela não é uma coisa estática. Ou nós estamos avançando, ou nós estamos voltando para trás. Então aqui nós vamos compreender um pouquinho esse caminho de progresso, né? Então no versículo 1, nós vamos encontrar uma crise. Está escrito assim: e havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra. Bom, aqui nós encontramos a crise, né? A Bíblia, ela não nos isenta de passar por crises, não. A palavra de Deus diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E um dia nós vamos estar diante do Senhor, no reino dele, gloriosos, que a Bíblia fala isso, sabe? Que assim como ele é, também o seremos. Que nós seremos transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Então um dia nós estaremos diante do Senhor de uma maneira que não dá nem para a gente calcular a grandeza disso, de tão grande que é, sabe? Tem um texto
lá em Romanos capítulo 8, que fala que a criação, a criatura, o universo, no original, aguarda com expectativa a manifestação dos filhos maduros de Deus, os Ruios Tessian, porque quando isso acontecer, então todo o universo terá significado. Diz que a natureza ficou sujeita à vaidade, porque não existe a manifestação dos filhos maduros de Deus. Ou seja, esse universo que nós conhecemos, ele foi criado para a glória dos filhos de Deus, e não para outra coisa. Então esse é o nosso caminho, e quando nós chegarmos lá, naquilo para que nós fomos salvos, quando nós chegarmos lá no eterno propósito de Deus, nós vamos olhar para trás e nós vamos lembrar de cada tribulação, de cada crise, de cada dificuldade, de cada circunstância adversa que nós enfrentamos. E nós vamos agradecer a Deus muitíssimo por elas, porque são nesses momentos que nós somos transformados. Ninguém é transformado aqui quando ganha carro novo, a gente é transformado quando funde o motor do carro, entendeu? E que não tem um centavo no bolso, que a gente tem que orar e pedir misericórdia e pedir socorro, e aí a fé vai sendo fortalecida, e nós vamos ganhando experiência, esperança, e o caráter vai sendo transformado. Viu, irmãos? Então, as lutas não são coisas ruins, elas são apenas um caminho para o Senhor fazer em nós aquilo que precisa ser feito. Então Isaac, quando ele vê que há fome na terra, ele lembra de quem? Papai. Papai, quando teve fome na terra, desceu no Egito e voltou rico. Então ele parte para o Egito. E ele vai, mas quando ele chega em Gerar, que é a divisa, Gerar é uma montanha quase. Quando você desceu Gerar, você já está no Egito. Quando ele chega em Gerar, Deus fala, opa, não vá ao Egito. Irmãos, muitos irmãos têm dificuldade de compreender o que significa o caminho da cruz, né? Que a gente vê os grandes mestres falando que a vida cristã, ela tem o caminho da cruz, não é só a mensagem da cruz, ou só a experiência subjetiva da cruz, existe o caminho da cruz, e os irmãos têm dificuldade de entender o que significa o caminho da cruz, mas eu posso dizer para os irmãos assim de um modo muito simples e prático, o caminho da cruz é o caminho da obediência à palavra. Quando você obedece à palavra, você negou a si mesmo e tomou a cruz, é simples assim. Então quando Deus fala, não vá, o que acontece? Isaac, para. Ele freia, vamos dizer assim, ele está ali com a comitiva dele, ele freia ali, fala, opa, não posso ir para lá. Aí o Senhor falou assim, agora você vai ficar na terra que eu te mostrar, é ali que você vai ficar. E como que o Senhor vai mostrar essa terra para Isaac? Então nós vamos encontrar aqui algumas circunstâncias. Eu vou pular a primeira, porque eu não gosto de ficar apresentando os defeitos dos filhos de Deus, sabe? É uma coisa assim que a gente não deve fazer. Então só para parafrasear aqui a primeira crise, o que acontece? Isaac, ele é filho de Abraão. Então nós vamos encontrar alguma coisa do caráter de Abraão em Isaac. Nós vamos encontrar o medo da morte. Então ele tem uma esposa que ele ama ela tanto, mas ali naquele lugar inseguro, porque ele está num lugar inseguro, ele não está no lugar que Deus chamou para ele ficar, ele está lá em Gerar, ele está muito longe de onde Deus queria ele, entendeu? Ele está um passo do Egito, ele está num lugar perigoso. E a primeira que começa a sofrer as consequências disso é a sua mulher, porque agora ele manda ela dizer que ela não é mulher dele, que ela é irmã dele. Então aqui nós encontramos a falha de caráter do homem de Deus que precisa ser transformado, né? Graças a Deus que o Senhor cuidou da esposa dele e cuidou dele naquele lugar terrível, mas né, aquele relacionamento estava passando por um fogo muito intenso naquele momento, onde Isaac estava com seus pés ali, naquele lugar que não era para ele estar. Bom, essa é a primeira crise, mas o Senhor socorreu ele ali, né, revelando ao rei Abimeleque que aquela era a esposa dele e não irmã dele, né? E ele é repreendido por um ímpio também. Mas logo em seguida, né, o versículo 11 diz assim, mandou Abimeleque a todo o povo dizendo, qualquer que tocar nesse homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Verso 12, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem, ia enriquecendo, até que se tornou muito poderoso, tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus haviam entulhado e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou ali. Aqui, irmãos, nós encontramos um homem no lugar onde Deus mandou ele ficar. Deus falou, para aí, ele parou. E porque ele obedeceu a Deus, o que aconteceu? Ele foi abençoado, ele plantou e ele fez uma grande colheita. Então nós podemos dizer assim, que a vida cristã, ela possui esses estágios, tá? Nós temos o primeiro estágio da vida escondida, e depois nós temos o segundo estágio, que é o estágio da frutificação. Então nós encontramos isso em Isaque. Primeiro, uma vida escondida. Segundo, frutificação. Paulo fala isso. Paulo em Gálatas, ele vai dizer assim, Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16, está escrito assim, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim.
Ou seja, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Essa é a primeira parte da vida cristã, que é a parte da revelação. É por isso que a gente tem que ter uma vida de oração, de contemplação, uma vida escondida, porque é quando Cristo é revelado dentro de nós. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim, né? Depois ele vai falar de Cristo formado em vós, né? Mas a primeira parte é essa, da revelação de Cristo. A segunda parte, da frutificação, nós vamos encontrar vários textos, mas eu quero citar só um, para a gente não perder muito tempo aqui, que eu tenho poucos minutos. Mas em Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21, vai nos dizer assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ou seja, esse é um versículo que apresenta a frutificação de uma maneira muito maravilhosa. Mas se vocês estudarem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, nós vamos encontrar diversas vezes o apóstolo Paulo falando da importância dos frutos. E quando a gente olha para a carreira dele, a gente descobre que primeiro ele teve 11 anos escondido. 11 anos escondido na Arábia, que foi aquele período onde ele diz assim, ó, que ele recebeu a revelação, que o evangelho chegou a ele de uma maneira plena, completa. Mas depois desse tempo, o que ele faz? Ele sai para pregar. É um homem que não para, que ele está aqui, ele está lá, e o desejo do coração dele é frutificar, é que o fruto seja ganho em Roma, que o fruto seja ganho na Espanha, que o fruto seja ganho em Jerusalém, que o fruto seja ganho na Galácia, em Tessalônica, em Corinto. Ou seja, Paulo está frutificando. E a vida cristã, ela é uma vida de frutificação, a 30, a 60 e a 100. Nós precisamos frutificar. Então nós vamos encontrar pela primeira vez na Bíblia esse assunto de alguém que plantou e colheu 100 por 1 aqui. Quando Isaac decidiu obedecer, mesmo naquela circunstância de adversidade, de ameaça, de vergonha, de fraqueza, ele decidiu obedecer. Colheu 100 por 1. Mas ali era o lugar que o Senhor queria que ele estivesse? Não. Então o que acontece? O rei chega e fala, ó, some daqui. Então quando o rei fala assim, ó, some daqui, o que ele faz? Ele sai daquele lugar onde Deus falou para ele ficar. Ele sai e ele vai para o vale. A palavra de Deus, ela nos apresenta o Senhor assim lá em Cantares. Eu sou o lírio dos vales. Sabe, aliás, lá diz assim, ó, eu sou como o lírio entre os espinhos. Isso é o caminho da cruz. Ou seja, Isaac, ele é como um lírio entre os espinhos. Ele pode até ser espetado pelo espinho. Mas qual que é a resposta do lírio quando ele é espetado por um espinho? Os irmãos sabem qual que é a resposta do lírio? Perfume. Quando o espinho toca o lírio, a floresta fica cheirosa. Sabe, irmãos, nós temos isso lá no Sermão do Monte, o Senhor nos ensinando lá, sobre como nós devemos lidar com essas coisas. Então lá diz assim, ó, se alguém quiser te ferir uma face, oferece a outra. O que é isso, irmãos? Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Homem nenhum é capaz de fazer isso, se não for pela cruz, se não for um homem espiritual, que Cristo estiver sendo formado nele. Se alguém quiser obrigar você a andar 1 milha, vai com ele 2. Quem que faz isso? Se alguém quiser tirar-te a capa, dá-lhe também a túnica. Orai pelos vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, os que vos maldizem, porque fazendo isso, sereis perfeitamente filhos maduros de Deus. Esse é o caminho da cruz. Então nós estamos vendo aqui o caminho do Cordeiro, o caminho do Cordeiro. A maioria dos teólogos fala que Isaac não teve vida, que Isaac viveu à sombra de Abraão, porque eles não conhecem o capítulo 26. Então aqui nós estamos vendo um homem que ele vai para o vale. Ele tinha uma terra que dava soja como lugar nenhum no mundo, era 100 por 1. E então quando alguém fala para ele assim, ó, fora daqui, o que ele faz? Ele recolhe a tenda e vai para o vale. Olha só, e aqui começam os poços. Vamos lá, vamos caminhar. Gênesis 26, 18. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o seu pai chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Ou seja, agora no vale, o que o Isaac encontra lá? Contenda. Tem um poço de água viva, tem o desentulhar os poços do pai, que a gente precisa realmente fazer isso, sabe? Aprender com os erros do pai, aprender com as experiências do pai, aprender com a vida cristã do pai, a gente precisa disso, Isso é desentulhar poços, Mas nós vamos encontrar aqui essa palavra-chave, contenda. Contenda não é um negócio bom, né, irmão? Não é bom, né? Então, o que eles fizeram? Eles foram para outro lugar. Olha só, verso 21. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou seu nome Sitna, que significa inimizade. E partiu Isaac dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso o chamou o seu nome de Reobote,
que significa largueza, largura, espaço, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Então no versículo 23 diz assim, depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. Irmãos, o Senhor havia falado com Isaac lá no vale de Gerar. Agora ele está em Berseba. Eu preciso explicar isso para os irmãos, porque a terra prometida, ela tem uma geografia, e a medida dessa terra que o Senhor deu para o povo de Israel, ela corresponde, sabe, essas duas localidades, o extremo norte e o extremo sul, de Dan a Berseba. Ou seja, agora ele está no lugar da onde ele nunca deveria ter saído, entendeu? Que é Berseba. Então quando ele chega em Berseba, esse é o lugar que o Senhor queria que ele ficasse. Então quando ele chega em Berseba, o Senhor fala novamente com ele. Agora, como que o Senhor mostrou para ele o caminho até Berseba? Afronta, contenda, inimizade. O Senhor foi trabalhando a circunstância, não faltou nada para o servo de Deus. Por onde ele foi, ele prosperou. Por onde ele foi, ele provou do cuidado do Senhor. Ninguém tocou nele, ninguém mexeu com ele. As crises, as contendas, as inimizades, era nada mais, nada menos do que um arranjo do Senhor para tomar aquele filho de Deus e levar ele para o lugar que Deus queria que ele estivesse. E que maravilhoso é estar nas mãos de um Deus assim, que vai usar tudo e todos para nos levar exatamente para o lugar aonde a gente precisa estar. Escondido com Cristo em Deus, dependendo totalmente dele, sendo conformado à imagem dele, sendo transformado por ele, tendo como propósito das nossas vidas o propósito dele, porque aqui debaixo do sol tudo é vaidade. Ninguém que pertence ao Senhor vai ficar satisfeito com riqueza, com posse, com nome, com coisas, ninguém, porque nós fomos chamados para sermos aqueles filhos maduros, à semelhança do próprio Senhor. Então Isaac é a figura de Cristo, e por isso ele precisa ir para o lugar aonde ele deveria estar. O Senhor traz ele de volta para o lugar onde ele deveria estar. Vamos lá, versículo 25. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E aconteceu que Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhes Isaque: por que vieste a mim? Pois que vós me odiais, e me expulsaste do meio de vós? E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança, que não nos faça mal, como nós também não te temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro, e depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado abundância de água. Então chamou Seba, que significa abundância. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Irmãos, primeiro estágio, Cristo sendo revelado, vida escondida. Segundo estágio, Cristo formado, frutificação. Terceiro estágio, quebrantamento, tratamento, para sermos conformados àquela estatura de filho maduro. Quarto estágio, testemunho, ou seja, no meio de todo aquele trabalhar do Senhor na vida de Isaque, lá no meio dos inimigos, aqueles homens estavam vendo um testemunho de alguém que é bendito do Senhor. Sabe, nós temos uma responsabilidade enorme nessa cidade, de ganhar vidas, de pregar o Evangelho, de levar às pessoas aquilo que nós temos encontrado. Nós tentamos fazer isso por anos e anos e anos e nunca dá certo. Sabe por quê? Porque nós só temos uma mensagem, não temos um testemunho. E quando nós teremos um testemunho? Quando nós aprendermos o caminho da cruz. Por isso, irmãos, eu penso que essa passagem ela é importantíssima para a nossa vida cristã. Nós precisamos compreender isso, que nós somos como ovelhas levadas ao matadouro, ou seja, nós somos chamados para seguir o Cordeiro de Deus, nós somos chamados para sermos a semelhança do Cordeiro de Deus, todos nós somos chamados para viver a vida de Isaque, para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Todos nós somos chamados para andar a outra milha, para oferecer a outra face, para orar pelos inimigos, e todos nós temos que ter certeza disso, que todas as circunstâncias que estão à nossa volta, não é para fazer nenhum mal para nós, é na verdade para nos fazer bem, porque é para nos fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor.
Quão maravilhosa é a tua palavra, Senhor. Tu és um Deus santo, santo, santo. E o Senhor continua o mesmo. Oh, Senhor, quão maravilhoso é saber que o Senhor tem um plano na nossa vida, que o Senhor tem um propósito maravilhoso na nossa vida, e que o Senhor nos deixou não apenas uma cruz na história, mas o Senhor também nos tem dado uma mensagem da cruz, e uma cruz para levarmos sempre por toda parte. Nós sabemos que o segredo da vida cristã é levar sempre por toda parte o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus seja manifesta na nossa carne mortal. E nós te pedimos nessa noite, para o Senhor mesmo fazer essa obra conosco. Faça de nós, Senhor, assim como o Senhor fez com aquele teu servo Isaac. Nós queremos nos entregar a ti, Senhor, para que o teu propósito seja cumprido nas nossas vidas. Por misericórdia, Senhor, realiza a tua obra nas nossas vidas e faça-nos estar no lugar onde o Senhor quer que estejamos. Essa é a nossa oração, Senhor, e nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.